Bom, agora eu vou falar um pouquinho qual a influência do agregado da brita no concreto. É essencial ressaltar que o concreto está ligado diretamente na construção civil. Então, o tipo de influência da brita, ao se misturar ao cimento, pó de brita e a água, ela está ligado diretamente na resistência e na durabilidade do concreto agregado. É claro, para ter uma maior durabilidade do mesmo, se faz necessário o uso do agregado que não seja reciclado para ter uma maior resistência em sua estrutura. E outra importância extrema do agregado para o concreto são transmitir as tensões aplicadas ao concreto através dos grãos e reduzir efeitos de variações volumétricas ocasionado pela retração, levando pela lógica. Quanto mais agregado nas patas do cimento, menor será a sua retração a esse. Também existem vários tipos de agregado graúdo, agregado reciclável, agregados leves, normais e pesados, né, claro. E também é bom a gente ter um cuidado na hora de tu escolher o agregado correto. Tu tem que levar em consideração o transporte e estocagem do mesmo, a mistura do agregado com o ligante, aplicações da mistura, compactação ou cura da mistura, que isso eu acho que leva em média 28 dias para curar bem o concreto, né? E ter em mente que o agregado ou brita escolhido para o concreto, ele tem que ser um material reativo para não causar um processo de deteriorização na estrutura e podendo vir a danificar. E mesmo que os agregados possam ter propriedades que permitam ao sistema em que serão usados funcionarem satisfatoriamente, precisam também possuir certas características nesse processo, né, que eles devem possuir, que nem eu falei agora há pouco, um transporte, uma estocagem correta. Esse material não pode ser reciclável, tem que ser um material que veio direto do britador para ter um concreto satisfatório e que tenha uma durabilidade e resistência por muitos anos, né? Então, a brita ela é essencial na resistência do concreto, a finalidade dela, né? O concreto possui diversas propriedades. Dentre elas, podemos citar a propriedade térmica, que, ao apresentar um projeto com grandes dimensões e um grande volume de concreto, surge a preocupação com a probabilidade de surgir fissurações e trincas. O calor aparece quando os grãos de cimento entram em contato com a água. Esse calor no interior de um bloco de concreto, aumentando a sua temperatura em relação à sua borda, se o concreto não puder se mover espontaneamente, gera tensão de tração, que, se exceder a resistência à tração do concreto, sofrerá fissuração e causará prejuízo. Outra propriedade importante é a propriedade mecânica, e ela se divide em três. Seriam a resistência à compressão, resistência à tração e o módulo de elasticidade. A resistência à compressão é a característica mecânica mais importante. Com ela, é possível indicar eventuais variações da qualidade de um concreto, seja com relação à dosagem quanto aos seus insumos. O desempenho e a resistência do concreto podem ser influenciados desde o seu preparo até a aplicação na obra. E são situações simples que colaboram para isso, como o atraso no caminhão da betoneira, mudanças climáticas ou adição desmedida da água na mistura. Já conhecer a resistência e tração permite saber a carga para a qual ocorre a fissuração, ou seja, prever a durabilidade do concreto. Submeter o concreto a esse ensaio nos indica qual a resistência que ele terá à força de tensão. Uma força que age esticando, ou seja, ela é medida com a quantidade de força necessária para quebrar a substância. Outro é o módulo de elasticidade, que ele proporciona a medida da rigidez do material. Portanto, a máxima tensão que o material suporta sem passar a ter deformação permanente. Outra propriedade importante do concreto é a sua resistividade elétrica, e ela é definida como a medida de resistência à passagem de corrente elétrica.
Um dos principais critérios utilizados para controlar o crescimento da corrosão de armaduras em estruturas de concreto armado, permitindo estimar a vida útil da estrutura mediante mapeamento onde há mais porosidade no concreto e da previsão do início da corrosão. A areia artificial, também conhecida como pó de pedra, é um material viável para substituir a areia natural, pois possui as características necessárias para manter as propriedades do concreto. Através da britagem correta, o material produzido possui formato adequado e características físicas e químicas constantes. Com a areia artificial, o concreto continua com alto desempenho mecânico e também com elevada durabilidade, muitas vezes superando o desejado na construção. Pode ser usado em conjunto ou substituindo totalmente a areia natural. Pode ser empregada em concretos simples e estruturais. Sua utilização pode diminuir a trabalhabilidade do concreto, sendo assim necessária a utilização de mais água ou aditivo plastificante. Possui vantagem do ponto de vista econômico, pois é mais barata e visando preservar o meio ambiente, sua utilização gera menos poluição e uma menor degradação ambiental. Tendo em vista que atualmente buscamos realizar construções com mais economia, menos poluição e menos degradação do meio ambiente, o pó de pedra surge como uma excelente alternativa à areia natural. Através da pesquisa realizada, foi possível identificar que a areia artificial possui as propriedades necessárias para substituir a areia natural, sem perder suas características e muitas vezes superando a resistência à compressão e à tração, em relação ao concreto convencional.